Olá, irmãos. Vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós já externamos que o livro de Apocalipse é um livro que não pode ser estudado de forma literal. É um livro de simbolismos. É um livro que foi escrito para um momento de dificuldade da igreja, onde estava havendo conversão e a perseguição aos convertidos, aos do caminho, era muito grande. E este livro ele veio para trazer esperança para aqueles que morreram em Cristo, onde a alma daqueles que morreram em Cristo estão no altar de Deus. Então é um livro que nós já falamos que destes 22 capítulos, ele se divide em 7 etapas paralelas progressivas. Então é como se nós estivéssemos estudando o livro 7 vezes. Ou seja, há uma repetição do livro 7 vezes, evidentemente de forma diferentes. Então o capítulo 14, ele é o último capítulo da 4ª sessão, que ele fala daquele quarteto do mal. Nós vimos no capítulo 12 que o dragão, que é Satanás, ele persegue a mulher. E a mulher nós vimos que era o povo de Deus, de onde sairia o Messias, o descendente da mulher, que é o Messias, que é Jesus. E ele não tendo sucesso com essa empreitada, ele agora vai continuar perseguindo a mulher, e depois ele vai perseguir a igreja, que somos nós. Mas o fato é que quando Jesus ele morre, ressuscita e sobe aos céus, o dragão é expulso definitivamente do céu. Ele não tem mais acesso ao céu. Agora ele vai chamar 3 aliados para perseguir a nós, a igreja de Cristo, que é o dragão vai chamar a besta do mar, que é o último anticristo apocalíptico, a besta da terra, que é o falso profeta, e a Babilônia, que é o sistema prostituído. Então nós vamos ver que nós vimos nesses capítulos 13 e 14, e agora nós vamos ver nos capítulos 13, 12 e 13, e agora no capítulo 14 nós vamos ver a conclusão dessa 4ª etapa. Como isso é cíclico, cada vez repetindo a história. No capítulo 14 começa dizendo que João olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Ou seja, aqui nós estamos vendo o Cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Nós falamos que os 144.000 é o equivalente a 12.000 de cada tribo do Antigo Testamento. Então é todo o povo do Antigo Testamento que se salvaram, que já estão lá no céu. No caso aqui, o Monte Sião aqui é o céu. Alguns dizem que os 144.000 é todo o povo de Deus que salvou, mas aqui a referência é o povo do Antigo Testamento que se salvaram. Porque depois ele vai dizer, ouvi uma voz do céu, no versículo 2, como voz de muitas águas. Nós já vimos em Apocalipse que muitas águas são nações, são povos. E esses sim são os do Novo Testamento. São aqueles que estão lá e a cada vez que morre uma pessoa que morre em Cristo, a alma daquele que morre em Cristo, ela vai estar onde? No altar de Deus. E vai sendo acrescido nessas muitas águas, nesses povos que são as nações. Então aqui nós vamos ver que ele vai dizer, ouvi uma voz do céu como muitas águas, como a voz de grande trovão,
Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Ou seja, nós estamos aqui vendo aqui, na realidade, a glorificação da igreja. Ou seja, aqui está tendo uma representação do céu, do povo de Deus. Está havendo aqui tipo um culto, uma festa lá no céu, com esses que colocaram a fé no Messias, naqueles que veio morrer no nosso lugar, naquele que derramou sangue em favor de muitos. Ele diz assim, como voz de grande trovão, também a voz que eu vi era como voz de arpista, quando tange a sua harpa. Então nós vamos entender que está havendo essa festa no céu, com esses salvos, com esses que já estão salvos. Os do Antigo Testamento e os dos que estão se salvando, né, do Novo Testamento. E ele continua dizendo no versículo 3, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Ou seja, aqui nós estamos falando dos salvos. E esse cântico é um cântico novo. É um cântico diferente, é um cântico diferenciado. Porque lá no céu, nós temos que entender que lá no céu vamos ter alegria, vamos ter prazer. Porque nós vamos estar toda a eternidade com Jesus no corpo glorificado. Então é um lugar que não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Essa é a ideia. E ele vai dizer agora, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Ou seja, aqui ele fala do casto, a pureza da igreja. Porque ninguém pode entrar no céu impuro. Ou seja, esse corpo nosso pecador, mesmo regenerado, mesmo justificado pela fé em Jesus Cristo, nós continuamos pecadores. Esse corpo nosso, ele não pode entrar no céu. Para que nós entremos no céu, nós temos que entrar com um corpo glorificado, num corpo transformado. E isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Quando os que morrem em Cristo, a sua alma vai estar no altar de Deus, mas em um lugar intermediário. Como os que morrem sem Cristo vão estar no Hades, lugar de sofrimento já chamamos de inferno. Também um lugar intermediário. O lugar definitivo, a eternidade, só acontecerá na segunda vinda de Jesus, quando todos que morreram em Cristo, ou os que estiverem vivos, estarão com Jesus no corpo glorificado. E os que morreram sem Cristo estiverem vivos, e estarão num lugar de sofrimento eterno, chamado Guiena, lago de fogo. Ele vai dizer ainda, são eles seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e o Cordeiro. Ou seja, todos que estão lá no céu, os que foram salvos, foi por conta do sangue de Jesus. Ninguém vai estar no céu se não fosse o que Jesus fez por nós naquela cruz. Não haveria salvação para a humanidade sem a obra redentora de Cristo, que foi planejada antes da fundação do mundo. Antes que Deus viesse criar nós, seres humanos, a matéria, já havia um plano de salvação para a humanidade. Porque já sabia que o homem haveria a queda do homem. O salário do pecado é a morte, e todos teriam a morte eterna. Então Jesus, ele veio trazer salvação para todos nós. Ele veio nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Ele levou cativo o cativeiro. É isso que ele veio fazer por nós. Mas ele vai dizer que e não achou mentira na sua boca não tem mácula. Todos aqueles que estão no altar de Deus não tem mentira, não tem mácula.
Por quê? Porque lá tem que haver pureza, a igreja, através de Cristo. Mas agora vamos ver que João vai ver agora, ele agora vai dizer a partir do versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que assentaram sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo. Aqui nós vamos ver que não há mais distinção entre judeus e gentios. Porque nós sabemos que da mesma maneira que o judeu se salva, também o gentio se salva. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, para os nossos primeiros pais, desde Abel até a vinda de Jesus, para o Messias que viria. E para nós, no Messias que já veio. Então não há outro caminho para a salvação fora de Jesus. O caminho para a salvação é pela fé em Jesus. Fé no Messias. Não há outro caminho para isso. Ele vai agora continuar dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Nós temos que estar preparados para esse momento, porque a palavra de Deus, ela é precursora. Através de nós ouvirmos a palavra de Deus, é que ela faz sentido em nossa vida. Ela ilumina a nossa mente para que o Espírito de Deus venha fazer a obra regeneradora. É o Espírito Santo que provoca em nós a primeira ressurreição. Nós estamos mortos espiritualmente, nossos pecados e delitos. E o Espírito Santo, ele nos vivifica. É como nós estivéssemos mortos espiritualmente, nós estamos mortos espiritualmente, ele nos vivificou. Chamamos isso de primeira ressurreição, novo nascimento ou regeneração. E, a partir daí, nós vamos ter agora uma plena comunhão com o Senhor através de um processo chamado santificação. E aqueles que perseverar até o fim, aqueles que, como ele diz aqui, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, esses terão a segurança de um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Mas ele vai agora falar de uma segunda voz, que ele diz, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Vamos ver, como falamos, que o dragão, ele chama 3 inimigos para ajudar, para perseguir a igreja, perseguir a nós, o povo de Deus. Então ele chama a besta do mar, que é o anticristo, o último anticristo apocalíptico, ele chama o falso profeta, e ele chama a Babilônia, que é o sistema prostituído, é o sistema político, religioso e econômico corrompido. Era representado por uma meretriz, e essa meretriz, ela vai fazer com que os prazeres mundanos sejam vantajosos, para que aqueles que estão em Cristo venham apostatar, e os que ainda não conhecem a Cristo não venham a conhecer a Cristo. Então, essa é a ideia. Então, eles vão falar aqui nesse momento aqui, que caiu a grande Babilônia, e que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esses 3, o dragão, ele arregimenta o último anticristo, o homem da iniquidade, que é a besta do mar. Ele arregimenta a besta da terra, que é o falso profeta, e o sistema prostituído, corrupto, político, econômico, e na forma de uma meretriz, para seduzir as pessoas com a sua embriaguez, com a sua prostituição, com os prazeres mundanos, para que a igreja ela não venha para que o povo de Deus venha apostatar. E os que estão no mundo, no prazer mundano, não venham a conhecer a Cristo. Essa é a ideia. Mas agora vamos ver
uma terceira voz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fonte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. O que ele quer dizer com isso aqui? É que aqueles que adoraram a besta, adoraram os prazeres mundanos, aqueles que se corromperam, aqueles que não quiseram aceitar o evangelho de Cristo que foi pregado. Porque nós sabemos que as trombetas estão sendo tocadas. Hoje nós temos juízo parcial de Deus com misericórdia. Deus chama o homem ao arrependimento. A salvação é hoje, o dia é hoje. Porque não sabemos o dia de amanhã o que pode acontecer. Porque os que morrem em Cristo, os que morrem obedecendo ao nosso Deus, de acordo com a sua palavra, regenerados, justificados pela fé em Jesus, santificados e perseverando até o fim, estarão no altar de Deus. Mas se você morre sem Cristo, você imediatamente vai para o lugar de sofrimento eterno. Nós sabemos que temos um juízo final e um juízo individual. Assim que morremos, temos juízo individual. Hebreus 9, 27 segue-se o juízo. Mas no final, quando Jesus voltar pela segunda vez, teremos juízo final. Onde aí nós vamos ter um momento chamado eternidade. Eternidade em gozo ou eternidade para sofrimento? Então nós vamos ter que são duas, o juízo individual e o juízo final, que acontecerá no final, na segunda vinda de Cristo. Mas o fato é que aqueles que receberam a marca da besta, e na marca da besta nada mais é do que o selo de Satanás. A marca da besta não é física, é uma coisa ideológica. Porque nós que aceitamos a Cristo, a nossa marca, o nosso selo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa herança. Quando Jesus voltar pela segunda vez, nós estamos selados com o selo do Espírito Santo, que nos garante a nossa herança, que é novos céus e nova terra. Essa é a nossa herança. E quem garante isso é o selo, é o Espírito Santo que nos dá essa garantia. E ele vai dizer aqui, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Não há misericórdia nesse momento para aqueles que rejeitaram a Cristo. No momento que a sétima trombeta for tocada, não há mais nenhuma chance de arrependimento, não há mais nenhuma chance de salvação. Ele diz, será atormentado com fogo e enxofre. Nós sabemos que quando a Bíblia se refere a fogo e enxofre, isso trata-se de inferno. Diante dos santos, anjos na presença do Cordeiro. Ele vai dizer a partir do versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos do século. Século do século é toda a eternidade. Não há fim. Século do século é que a pessoa estará em sofrimento por toda a eternidade. É por isso que nós temos que entender que a coisa mais importante deste mundo é a nossa salvação. É buscar a Cristo enquanto há tempo. Mas hoje se buscam o valor temporal, fama, poder, riqueza, o ser. Quanto mais tem, mais quer. Aliás, o ter. Quanto mais tem, mais quer. Mas poucos estão preocupados com o ser, com o valor eterno. Que essa é a nossa maior preocupação. Porque a nossa alma é imortal. A nossa alma jamais morrerá.
E Jesus disse claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós vamos entender que há uma continuidade de vida para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior desafio neste mundo, irmão. Não tem coisa melhor do que uma vida em plena comunhão com o Senhor. Ter a segurança. Como é que nós sabemos que estamos salvos, vamos ser salvos? Quando a nossa prática de vida, quando os nossos pensamentos, quando as nossas atitudes, elas são voltadas menos para a palavra de Deus, para orações, para ajudar o próximo, para ser generoso, uma vida dedicada a Deus. Essa é a condição de nós temos a segurança que nós somos convertidos. Diferentemente daqueles que não pensam nisso, só pensam em fama, poder, riqueza e deixam Deus do lado de fora. Essa é a nossa segurança. E ele vai dizer aqui agora: e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Nós sabemos que, vimos no capítulo 13, a figura do último anticristo. Ou seja, é uma figura de um ímpio que é dado a ele poder através do dragão, do diabo, Satanás, e do falso profeta. Então ele terá um domínio mundial, é o último, é o ímpio, é o homem da iniquidade. E ele será adorado por muitos. Ele terá poderes. E como é que nós vamos derrotar? Como é que nós derrotamos esse ímpio, esse anticristo? Quando nós não se prostramos na frente dele. Quando nós temos a consciência do nosso Deus, que jamais nós vamos servir a ele. É preferível, muitos vão morrer do que servir, do que adorar essa imagem, como aqui diz, quer receba a marca do seu nome, ou adore a sua imagem. E ele vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que são selados com o Espírito Santo, todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, esses jamais apostatarão da fé em Jesus Cristo. Preferem morrer durante o período da grande tribulação, vai haver grande sofrimento, mas aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, esses estarão com Cristo por toda a eternidade. E jamais vão adorar esse anticristo. Mas agora nós vamos ter uma segunda voz dizendo: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aqui é interessante que bem-aventurados, felizes aqueles mortos agora que morrem no Senhor. A coisa melhor deste mundo é você ter uma vida em comunhão com Deus. É você saber que o nosso maior privilégio deste mundo é conhecer a Deus, é conhecer o Evangelho de Deus, é viver a vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida na plenitude do Espírito Santo, uma vida dedicada ao Senhor. Não tem nada melhor do que isso na nossa vida. Porque aqui o texto diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque quando nós morremos em Cristo, nós sabemos para onde é que a nossa alma vai. Nossa alma vai entrar em gozo no altar de Deus, no paraíso, já desfrutando, já com muito conhecimento como é o altar de Deus, como é o céu. Sim, o Espírito Santo diz para que descanse das suas fadigas. Já não há mais fadiga depois da morte, quem morre em Cristo. Já há gozo, já há descanso. Já há uma qualidade de vida totalmente diferente, porque está já desfrutando. Evidentemente que
o reino de Deus será concretizado de forma plena, definitiva, com a segunda vinda de Jesus. O altar de Deus, o paraíso, ainda é um lugar intermediário. Somente com a segunda vinda de Jesus é que nós vamos ter a eternidade num corpo glorificado. Mas agora ele vai falar da ceifa. Vai falar agora da vinda de Jesus. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem. Quem é esse? Jesus. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, poder, glória, majestade, e na sua mão uma foice afiada. Para quê? Para a colheita. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa. Nós vamos ver que quando aqueles que morreram por conta do Evangelho, nós vimos isso em Apocalipse, eles estão reclamando de Jesus. Até quando o Senhor vai vingar? Jesus diz que ainda não chegou o tempo, porque ainda falta o último salvo. Depois que o último salvo acontecer, Jesus volta. E agora ele diz aqui, sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois já chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu, já completou o número de todos. E agora é a hora de Jesus voltar. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ou seja, o número total de salvos já completou. Já completou. E aqui nós vamos ver que agora Jesus volta. E agora nós vamos ver duas coisas que vão acontecer concomitantemente. Jesus volta, ele vai arrebatar a igreja, ou seja, há uma transformação do corpo, que esse corpo nosso mortal, ele não pode herdar o reino dos céus, tem que ser transformado. E os que estiverem mortos serão ressuscitados no corpo glorificado. É esse momento aqui que vai haver o arrebatamento da igreja e a ressurreição de todos os mortos. Não há ressurreição por etapas. A ressurreição é única. E aqueles que morreram sem Cristo e que tiverem sem Cristo, naquele momento da vinda de Jesus, no momento da ceifa, esses terão um lugar de sofrimento eterno. Irão para o Guiena, para o lago de fogo. E esses que, quando Jesus voltar, que tiverem morrido em Cristo, estiveram que perseverado até o fim, que não se submeteram à marca da besta, esses com certeza estarão com ele por toda a eternidade. Mas agora ele vai falar daqueles que não receberam, não aceitaram, não receberam o Espírito de Deus e não aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai dizer, a vindima então saiu do santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas já estão amadurecidas. E aqui nós vamos falar aqui da videira, da parreira, que produz a uva. E aqui vai fazer uma analogia, é como se estivesse agora, tratando agora daquelas pessoas que não aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que zombaram, aqueles que em nenhum momento acreditaram que há um céu, que há céu e que há inferno. E que primaram pelo aniquilamento, que depois que morremos tudo acaba. Mas Jesus falou muito de céu e de inferno. Jesus foi claro que inferno é lugar de sofrimento e que céu é lugar de gozo.
Então nós vamos ver aqui que ele diz, então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cola de Deus. Ou seja, a ira de Deus agora é derramada sobre esses que não aceitaram. E agora não há mais misericórdia. É como estivesse pisando no lagar. Lagar é um espaço que você tem para pisar na uva, para fazer o suco da uva. É uma coisa mecânica, pisado com os pés. E geralmente o lagar é fora da cidade. E aqui ele faz uma analogia, como fosse pisando a uva, pisando aqueles que não aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. E agora ele faz uma analogia, evidentemente que Apocalipse já fala, mas simbolismo. É como essa uva aqui fosse as pessoas que não aceitaram a Cristo. E agora essa uva, esse sangue aqui que está correndo agora, é como se fosse a uva. Ele diz que o lagar correu sangue até os freios dos cavalos, ou seja, uma altura de mais de 1 metro, uma extensão de 6.000 estádios. Então, um mar de sangue. Então, ele vai terminar esse capítulo falando, né, do cuidado que nós temos que ter, porque hoje nós estamos tendo ainda o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas quando a ira de Deus for derramada, quando a sétima trombeta for tocada, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja e ressuscitar todos os mortos, não há mais nenhuma chance de salvação. Não há mais chance de arrependimento. E se arrependimento ninguém verá, em fé ninguém verá a Deus. Então, é isso que esse capítulo 14 nos traz. Que Deus continue nos abençoando sempre.